Iniciada. Ok, retomando então os julgamentos desta sessão do dia 24 de maio, período da tarde. O próximo item é o item 6, final do processo 2014-94. A empresa é Carrera Alimentos Limitada, conselheiro Márcio. Esse processo saiu em vista coletiva na sessão passada, em razão de algumas situações terem sido levantadas. Houve uma primeira vista pelo conselheiro Elcio, na qual ele acompanhou o voto do relator negando o provimento ao recurso, mas em razão de várias questões suscitadas pelo conselheiro Pedro, conselheiro Arnaldo, várias situações aí, resolvi por convertê-la em vista coletiva. Então, vamos retomar. Vou dar primeiramente a palavra ao relator, conselheiro Márcio, para que faça suas pontuações nas matérias que talvez sejam as mais controvertidas, e na sequência, aqueles que desejarem estar se manifestando em razão da vista, eu vou dar oportunidade um a um, na sequência, mas isso se desejar fazer uso da palavra. E depois das manifestações, a gente passa à votação. Conselheiro Márcio. Então, oi, presidente. Eu acho que travou um pouquinho. Acho que o presidente travou. Tá me ouvindo bem, presidente? Travou? O presidente travou para vocês? Voltou agora, Voltou, presidente. Né? Não, para mim, em momento algum, eu estava vendo vocês, vocês não ouviram o que eu falei, então? Não. Nada? Não, nada não. Tá. Foi... Se proferiu, né, aí a abertura do processo. Sim, mas a forma, eu disse que daria a palavra primeiramente ao relator para pontuar aquelas questões comprometidas, na sequência da ordem de votação, mas primeiramente apenas para a manifestação em relação à vista e após, lógico, a quem assim o desejar, e logo após aí sim a regime de votação. Então, Márcio, com a palavra. Presidente, aqui a gente está debruçado, né, sobre questões que envolvem crédito presumido, né, do artigo 55. Na verdade, são 3 tipos aqui de enquadramento de crédito presumido. Um deles é o artigo 55, parágrafo 5º, inciso 1, 2, 3 da 12.350, né? Tem um outro... o outro item aqui, crédito presumido com base no artigo 56 da 12.350, e o terceiro, crédito presumido com base no artigo 8º da 10.925, parágrafo 3º, inciso 1 e 3, combinado com o artigo 56 da 12.350. Em relação às preliminares, eu acho que foi superada, né? Eu acho que não foi alvo para a gente, para a vista coletiva, e o que ficou para ser observado pelo colegiado em vista coletiva foi se caberia, no encaminhamento do meu voto, né, a citação da súmula 157, se caberia também no encaminhar do meu voto a citação da solução de consulta 69, né? E, em paralelo a isso tudo, né, não nessa última sessão, mas na que antecedeu, tinha ainda também um ponto, se realmente, dentro desses períodos de apuração, essa questão de não poder compensar e ressarcir, né? Então, esses são os 3 pontos que eu acredito, esse do crédito presumido, de que trata as ienes,
1.157, 1.300, dentro desse período de apuração, se esse crédito presumido não poderia ser objeto de compensação com outros tributos, nem pedido de ressarcimento. Penso eu que essa questão não foi levada agora para a vista coletiva. Tá? Então, o que ficou na vista coletiva foi justamente a súmula 157 e a solução de COSIT 69, que, ao meu sentir, ambas não alteram, né, a negativa de provimento, meu sentimento com relação ao colegiado. Né? Mas aí eu peço ao presidente que abre a voz aí para que todos se pronunciem em relação à vista coletiva, mas eu acho que esse que é o resumo para ser feito dentro desse processo que a gente já está na terceira sessão debruçado nele. Ok. Só um minutinho. Apoio, eu estou vendo mais um participante aqui, identificado com mais um. Não sei se é pessoa estranha ou não ao CARF. Aqui não aparece, não. E para alguém entrar na sala, eu preciso autorizar. Eu não autorizei ninguém. Tá. Então deve ser algum efeito retardado aí de alguma situação. Para mim aparece também. Parece também, né? Mas mas depende do apoio para. Mas tudo bem, dá continuidade. Então houve aí. O relator se manifestou nos itens que ele fez as considerações. Elcio está pedindo a palavra. Tá, eu falei que não ia falar nada, mas diante das considerações do relator, eu preciso prestar um esclarecimento. A questão que me fez pedir a vista lá, primeiramente, foi a questão que todos os outros itens, para mim, estavam bem claros. Mas tinha aquela dúvida, se que o crédito presumido com base no artigo 8º da 10.925, se ele poderia ser ressarcido ou não. Isso foi que me levou a fazer a primeira vista, né? E eu verifiquei, e na sessão passada, nós verificamos lá que foram identificados os dispositivos legais que autorizavam a compensação e o ressarcimento. Porém, a questão não se resume. Aí eu aproveitei a vista coletiva e aprofundei a minha vista. A questão não se resume ao artigo 8º da 10.925, que se for verificar lá no relatório fiscal, o que aconteceu? O contribuinte, ele pediu crédito com base na lei da Copa do Mundo, mas queria que aplicasse a alíquota do artigo 8º da 10.925. É isso que ele queria fundir as duas leis, utilizar a alíquota lá, porque a alíquota lá da lei 10.925 é maior, e aqui a alíquota do crédito presumido da lei da Copa do Mundo é menor. Então ele queria aquele crédito da Copa do Mundo, mas com a alíquota da 10.925. Só com isso aí já afastaria a questão se pode compensar ou pedir ressarcimento, já morreria. Contudo, eu avancei ainda mais na análise e olhei os artigos que o Leonardo e o Arnaldo falaram. O artigo, quer ver? É o artigo 56A e o 56B da 12.350. Tá? O 56A, ele autoriza realmente o ressarcimento e a compensação do artigo 8º. Eu vou alongar nisso aqui, mas já deixando bem claro que isso não afeta meu voto, porque o contribuinte quis fazer uma armação, envolvendo mais de duas leis na questão. Mas o 56A, ele cuida ele autoriza a compensação e o ressarcimento, mas só dos créditos apurados até 2010. Se vocês olharem lá no parágrafo lá, delimita. E aqui é 2011, 2012. E o 56B é só sobre a soja. Então, mesmo que essa questão fosse relevante, não seria aplicada ao caso aqui. Então, só eu fazer esse esclarecimento e eu mantenho o voto acompanhando o relator. Perfeito. Só para complementar essa fala do Elcio. Paulo está sem áudio. Paulo falou. Oi, conselheiro Pedro. O Paulo falou, ele está sem áudio. Não, eu só pedi para o Elcio baixar a mão a ferramenta aí que levanta a mão. Então, presidente, só para corroborar, no caso, a consulente,
argumentou realmente que o advento do 56A, da 12350, né, incluído pela MP 517, né, foi convertida pela 12431, né, e os transcritos dispositivos aí da IN 660, aí tem um outro ato declaratório também que corroborou isso, estariam tacitamente revogados, até porque o dispositivo em análise estima-se alcançar o estoque de crédito presumido apurado pela pessoa jurídica do setor de, no caso, aí remetendo ao que foi dito, inclusive na solução de consulta 69, né, que aí, no caso, tratava de avicultura e suinocultura, mas a publicação é vigente até 2010. Né, então, com essa validade até 2010, conforme o conselheiro Elcio relator informou. Presidente, eu tenho um voto vista. Posso fazer? Ok, Pedro. Eu havia dito na sequência para as manifestações em relação à vista, mas eu só peço o seguinte: não proclame o voto ainda. Não estamos em regime de votação. Tá. Apesar que o Elcio só confirmou aquilo que ele já havia votado. Então, Leonardo, vou te conceder a palavra, mas, como havia dito, na sequência da ordem de votação para manifestação em razão de ter sido voto visto. Então, é uma excepcionalidade. Pedro, você vai ler o voto já está disponível. Vou ler, presidente, está disponível na minha pasta. Voto vista, Carrer, Maio. Tá, mas só reafirmando, traga os fundamentos, mas não lê a parte que você está concluindo e votando, que aí já outros ainda falarão, como o Leonardo já se manifestou, em fazer considerações. Tranquilo. A minuta que vocês podem abrir é o voto vista Pedro Carrer, tá? Carrer. Voto vista Pedro Carrer. Vou iniciar então ali. O julgamento do presente processo foi convertido em vista coletiva para que a turma julgadora verificasse a controvérsia que surgiu durante a sessão com relação à aplicação da súmula 157, para negar o crédito presumido agroindustrial, previsto no artigo 8º da Lei 10.925 de 2004. Súmula esta que possui a seguinte redação, né, que fala lá: o percentual da alíquota do crédito presumido agroindústria de origem animal e vegetal, previsto no artigo 8º, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada, né, a saída para referida à agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. Tá? E aí aqui eu quero esclarecer os apontamentos que eu fiz na sessão passada. O texto que a súmula possui, ele foi formulado para refletir os diversos precedentes, né, que garantiram o percentual de 60%, ao invés do percentual de 35%. Repetidamente, em todos os casos que formularam a súmula, defendido pela fiscalização. Tá? E, na minha opinião, entre os julgados formadores da súmula, o que mais reflete o texto dessa é o do Acórdão 9303, 003-331, aquele que eu citei na sessão passada, do Henrique Pinheiro Torres. Por quê? Ele reflete exatamente a direção hermenêutica que deve ser dada ao texto da súmula, né? Conforme trechos do seu voto a seguir reproduzidos. Então, o Henrique Pinheiro Torres traz assim, está ali transcrito para vocês. A questão controversa nos autos refere-se à discussão da alíquota a ser utilizada para o cálculo do crédito presumido das atividades agroindustriais. De um lado, o fisco alega que a alíquota aplicável sobre os insumos adquiridos para a agroindústria, prevista no artigo 8º, é determinada em função do produto adquirido, ou seja, a alíquota de 35% na aquisição de bovino vivo.
E, de outro lado, a recorrente entende que o percentual a ser aplicado é o de 60%, em função da natureza do produto a que a agroindústria deu saída, e não da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. Então, vocês estão vendo que é ao contrário da proposta original do Márcio, que ele já concordou em retirar a súmula. Tá? E aí, aqui no caso do paradigma aí, né, a empresa deu saída aos produtos capítulo 2, que era carne vermelha, carne dos bovinos vivos que ele adquiriu, correto? E deu provimento para reconhecer. E nesse caso aqui, é importante citar, era um pedido de ressarcimento, tá? Um PER anterior a 2010, como o Elcio colocou, mas a gente vai chegar lá. Tá? E quero já destacar aqui que a maioria dos precedentes que formaram a súmula são de ressarcimento. Tá? E continua aqui no meu texto. A súmula, portanto, esclarece que a alíquota a ser aplicada sobre os insumos adquiridos na agroindústria, lá previsto no artigo 8º, não é determinada em função do produto adquirido, normalmente no percentual de 35%. É sim determinada em função do produto a que a agroindústria deu saída, normalmente o de 60%. É isso que a súmula quer dizer, né? Então, eu apontei durante a sessão que a súmula em questão foi criada com base em precedentes, que, ao contrário do que propôs o relator inicialmente, permitiram o aproveitamento do crédito presumido industrial no percentual de 60%. Todos os precedentes, sem exceção, deram provimento no percentual de 60%, tá? A ser calculado sobre a totalidade das aquisições dos insumos utilizados, como base de cálculo. É aí que está a confusão, Márcio. E eu entendo, e é uma confusão para todos, né? Até para mim, que eu tive que rever essa questão, apesar de já ter votado algumas vezes ela. A base de cálculo é o valor das aquisições dos insumos. Ou seja, a aquisição do insumo é sim relevante nesse cálculo, porque ela é a base de cálculo. Mas a alíquota a ser aplicada é do produto que deu saída. E eu explico isso aqui, ó. Embora tendo como base de cálculo o valor dos insumos adquiridos, o crédito presumido agroindustrial é determinado com base no redutor da alíquota incidente sobre a mercadoria produzida, a que ele deu saída pela agroindústria. E aí cito um dos acórdãos que formaram a súmula, relatado pelo conselheiro Fernando Luiz Gama. Ele deixou claro esse entendimento. E ele explica aqui exatamente. Se vocês verem aí, eu transcrevi para vocês. Ó. Embora tendo como base de cálculo o valor dos insumos adquiridos, o crédito presumido agroindustrial deferido às agroindústrias que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana ou animal é determinado com base no redutor da alíquota incidente sobre a mercadoria produzida ou comercializada pelas referidas agroindústrias, conforme se trate de produtos de origem animal ou vegetal. Né? No que toca à alíquota utilizada para o cálculo do crédito presumido, referido às agroindústrias, que produzem mercadorias, e incidentes sobre os insumos adquiridos por essas pessoas jurídicas, merece reforma de decisão recorrida. Eis que a jurisprudência já assentou, dá parcial provimento, aplicar a alíquota de 60%. Aí continuo eu, né? Portanto, apesar de confusa a redação da súmula CARF 157, entendo que não há como negar provimento ao crédito presumido agroindustrial, a não ser que algo esteja invertido nos autos, e que os fatos e alegações do contribuinte sejam exatamente contrários aos fatos e alegações dos contribuintes que foram objeto dos precedentes formadores da súmula, né?
E aí, na procura dessa tal inversão dos fatos e alegações, eu verifiquei que o contribuinte realmente apresentou argumentos confusos, que podem levar ao entendimento de que a súmula CARF 157 é contrária ao seu direito. E aí reproduz o trecho da manifestação de conformidade. Olha que estranho. Ele pede alíquota, um percentual de 60%, determinado em relação aos insumos adquiridos e não aos produtos, mercadorias produzidas. Tá aí, tá explicado, então, por que o Márcio aplicou a súmula. Totalmente plausível, Márcio, porque o contribuinte pediu isso de forma invertida, né? E agora vocês vão entender por que ele inverteu isso, né? Eu fui lá entender a glosa, então, né? Visto que esse processo trata de crédito, né? E não de lançamento de ofício. E aí, lá no relatório fiscal, folhas 479, eu vi que a fiscalização fez uma glosa na linha que o Elcio colocou aí, afirmando que o contribuinte quis aproveitar 3 créditos presumidos de uma vez só. Só que, por outro lado, a glosa da fiscalização foi também genérica, nesse mesmo sentido. E eu vou explicar o porquê genérica, né? Eu grifei em negrito ali a glosa do crédito presumido agroindustrial se deu, nesse caso aqui, porque a fiscalização entendeu que se ela reconhecesse esse crédito presumido agroindustrial, ela ia incorrer em vedação do artigo 56 da Lei 12.350, citado pelo Elcio e pelo Márcio, e artigo 57 da Lei 12.350, de 2010, né? E aí, eu reproduzo esses artigos aí, né? E o que eu chamo a atenção? Eles não extinguiram por completo o aproveitamento do crédito presumido agroindustrial, lá do artigo 8º, né? É só ler que vocês vão perceber. E o único que veda alguma coisa, que diminuiu, né, a amplitude do crédito presumido agroindustrial, é o artigo 57 da Lei 12.350, que ele fala assim: a partir do primeiro dia da vigência dessa lei, não mais se aplica o disposto no artigo 8º, lá da Lei 10.925, às mercadorias classificadas nos códigos tais. E aí junta vários códigos, né? Mas eu verifiquei, não são todos os códigos que possuem o benefício do crédito presumido agroindustrial, são alguns. E eu trago eles aí, eu trago as NCMs aí para vocês, ó. Carnes suínas, miudezas de novo, e preparações, né? Ou seja, tem uma gama enorme de produtos que esse contribuinte deu saída que podem não estar abarcadas nessas NCMs, nessa proibição que ocorreu a partir da lei de 2010, né? Então, concordo sim que a partir de 2010, com esse artigo 57 da lei 12.350, o crédito presumido do agroindustrial mudou. E como o Elcio falou, todos os precedentes são os fatos geradores de todos os precedentes que formaram a súmula são anteriores a 2010. Conselheiro Pedro, só para não então perder esse seu ponto. Oi. Só para não perder esse seu ponto. Na verdade, ele também incluiu, né, indo em linha que você está falando, ele incluiu no cálculo vendas do NCM 0207. Quando não poderia. Calma, eu vou chegar lá, eu vou chegar nesse ponto aí. Então, gente, o que eu percebi quando analisei, né? A fiscalização, ela deveria ter segregado isso. Ela deveria ter visto se os produtos que o contribuinte deu saída são os produtos proibidos aí no artigo 57 da Lei 12.350 ou não. Então, o que aconteceu? A própria DRJ teve que fazer uma nova apuração.
Vocês podem ver que a DRJ junta uma tabela nova que não tinha no relatório fiscal, afirmando que o contribuinte deu saídas a insumos em vez de produtos finais. Então, aqui, finalmente, chegou no ponto que é importante para o caso. O que aconteceu? Além de dar saída para produto final, o contribuinte vendia um monte de insumo junto. E ele realmente não pode tomar esse crédito presumido agroindustrial sobre os insumos. Só que o que acontece? A fiscalização presumiu ou que era tudo insumo ou que era tudo proibido lá pelo artigo 57 da Lei 12.350. E não apurou de fato isso, né? Então, realmente, eu tenho certeza que o crédito integral aqui ele não tem, né? Mas pode ser que ele deu saída para produtos, como, por exemplo, peixes, produto final, né? Carne de peixe. Não está vetado lá no artigo 57 da 12.350. Ele pode ter dado saída. E aí, por fim, eu trago aqui para vocês folhas 34 dos autos, eu trago o print screen. O contribuinte, já considerando que todos os precedentes que formaram a súmula são de restituição, ou seja, permitiram a restituição nesse caso, né? Mesmo considerando isso, o contribuinte está aqui nos autos, trouxe aí para vocês, que ele fez da forma correta, ele deduziu corretamente na escrita fiscal o crédito presumido agroindustrial. Folhas 34 dos autos, e está aí o print screen para vocês verem, né? Então, o fato dele ter feito um PER, é irrelevante, considerando que ele fez a correta dedução na escrita fiscal aqui, e que respeitou a legislação, né? Então, o que eu entendo aqui? Que a fiscalização teria que ter verificado se os produtos que o contribuinte deu saída, se eles estão todos proibidos lá no artigo 57 ou não, né? E isso ela não fez. Então, essa é a análise. Só para os fatos geradores, para a gente localizar aqui, os fatos geradores aqui são de 2013, tá? Então, se aplica, assim, esse entendimento do artigo 57 da Lei 12.350. É isso. Obrigado pela paciência aí de você. Sem áudio, presidente. Mara pretende manifestar antes do voto. Leonardo tinha pedido a palavra. Por favor, Leonardo. Sim, presidente. Obrigado. Realmente, no mês passado, a minha principal dúvida em relação a estes processos da carreira de membros envolve efetivamente qual crédito ela pleiteava. Está pleiteando, aliás. Porque, como dito pelo conselheiro Elcio, parece que houve uma tentativa aí de fazer um jogo com as legislações, apresentação de informações um tanto quanto distorcidas. E aí eu fui verificar o relatório fiscal deste processo final 2014-94, e ele vem trazendo um histórico. Tem inúmeros processos desta empresa. E especificamente em relação ao processo final 2014-94, a folha 16 desse relatório fiscal aparentemente se chegou ao que efetivamente a empresa pleiteou neste processo, né? E no processo final 2014-94, que nós estamos analisando, a conclusão que se chega, através de uma resposta dada pela própria recorrente, é que o crédito que ela pleiteou
não é nem do 56, nem do 56A, nem do 56B e nem o do artigo 8º da Lei 10.925. Ela pleiteou o crédito do artigo 55 da Lei 12.350, incisos 1, 2 e 3. Aí, o que gera mais confusão? A DRJ trata todos os processos da Carrer num bolo só. Julga matéria em um que não tem, julga matéria a mais que não tem, e daí ficou esse imbróglio aí para nós decifrarmos. E daí também a recorrente, com o devido respeito, não colaborou no esclarecimento efetivo, porque daí também ela começa a se defender de tudo e alega tudo. Então, por exemplo, se o que consta no relatório fiscal, e me parece que há uma lógica nisso, estiver correto, por exemplo, no processo 12, no item 6 da pauta, final de 2014-94, nós estamos tratando do artigo 55 da Lei 12.350. Diz o relatório fiscal: na mesma resposta de 21 de março de 2016, para o processo final 2014-94, informa, base legal, abre aspas, artigo 55 da Lei 12.350, incisos 1, 2 e 3, fecha aspas. E no processo final 2014-39, informa a base legal, artigo 8º da Lei 10.925. Parágrafo 3º, incisos 1 e 3, e artigo 56 da 12.350. Em ambos os processos, a fiscalização entende que houve substituição da base legal que constava nos processos, já que são incompatíveis e não complementares. Para melhor clareza, apresenta-se abaixo a tabela dos pedidos de ressarcimento de crédito presumido, classificados pela base legal apresentada pelo contribuinte, na resposta de 21 de março de 2016, considerada na análise efetuada pela fiscalização. Aí tem a tabela com vários processos, dentre eles este que nós estamos analisando, que fala do artigo 55. Pois bem, se é o artigo 55, aí na minha compreensão, né, e não se aplicando nem 56A nem 56B, que previa o ressarcimento naquelas hipóteses específicas, né, o 55 é diferente. Porque daí no 55 nós vamos entrar na vedação do parágrafo 6º, que diz que o crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para desconto do valor da contribuição, PIS e COFINS, decorrente das demais operações no mercado interno. Então, especificamente neste processo, presidente, acho que seriam essas considerações que eu gostaria de fazer. Porque me parece que, assim, não haveria, então, mais aquele dilema que nós estávamos enfrentando na sessão passada, se haveria possibilidade de se aplicar o 56A ou o 56B. São essas considerações, presidente. Obrigado. Eu que agradeço. Presidente. O Leonardo, Arnaldo, deseja se manifestar? Rapidamente, a aplicação desse aproveitamento do crédito presumido é bem complicado mesmo. Eu comentei com vocês que eu tive a oportunidade de estudar esse assunto porque eu tenho alguns processos relatados com a aplicação desses artigos. E entre as conclusões que eu cheguei, foi aquilo que o Elcio comentou é perfeito para mim também. O 56A se aplica para créditos anteriores a 2011, para 1º de janeiro. Na verdade, não é nem para créditos anteriores, é para o saldo do crédito presente na contabilidade em 1º de janeiro de 2011. Eu não posso aplicar, por exemplo, relativo a um trimestre passado, queria aplicar naquele trimestre. Não, eu tenho que trazer até aquele momento, o saldo constante daquele momento, eu aplico sim, eu dou direito ao crédito. E o 56B, também o Elcio comentou bem,
É muito específico para aquela situação específica, é dali para diante, da publicação da lei para diante, mas para uma questão muito específica. A única questão que, aí eu vou discordar um pouquinho do relator, mas se tu me permite, em relação à solução de consulta 69. Me parece estar equivocada essa solução de consulta, porque a solução de consulta, ela parte de uma ideia, de um princípio, de que eu vou aplicar o disposto na 12350 só para a indústria da suinicultura e avicultura. E a conclusão que ele tira, o argumento que ele tira para chegar nessa conclusão é porque a exposição de motivos da lei diz isso. Só que a lei não diz. E a partir do momento em que a lei não diz, eu não tenho como limitar a aplicação só para essas duas indústrias. Então, eu concordo que não tem como aplicar, mas, desculpa, eu entendo que tem sim como aplicar o 56A para outras agroindústrias também, tá? Então, para mim, está equivocada a solução de consulta 69, só nesse aspecto. Obrigado. Laércio, vai se manifestar? Não? Pedro, você pediu novamente a palavra. Presidente, só um apontamento rápido, que o Toledo estava falando de outro processo. O que eu analisei é o final 2014-39, tá? De fato, existe o crédito presumido agroindustrial nesse processo, 2014-39, e justamente esse processo, para mim, revela essa glosa genérica que foi realizada pela fiscalização. O contribuinte fez um pedido misturando tudo e a fiscalização glosou misturando tudo também. Então, justamente os créditos estão todos aí misturados, tanto na análise da DRJ, o que não deve ser, né? Eles devem ser tratados de forma separada. E a solução de consulta, eu queria falar que eu também não concordo com a aplicação dela. Ela é de 2017, inclusive, e também não vincula a nossa atuação aqui. Ok. Leonardo? Não, presidente, só para ratificar o que o conselheiro Pedro comentou, realmente, no final, por aquela análise do relatório fiscal, no processo de final 2014 de 39, nós temos dois créditos presumidos. O do artigo 8º da Lei 10.925, parágrafo 3º, incisos 1 e 3, e o artigo 56 da 12.350. E estes mesmos créditos presumidos também estão nos itens 8 e 9 da pauta, pela análise que eu fiz, né? Só o 6 da pauta que nós estaríamos só diante do 55. É que foi tratado DRJ, contribuinte, trataram tudo como um bolo, as decisões foram padrão e os recursos também foram padrão. Então tem defesa que recorre do que até nem deveria ter sido julgado. Ok. E o contribuinte, e o patrono, o contribuinte não está representado aqui. Só uma questão de ordem, não está no horário do apoio, não? Sim, vamos ver. Apoio, por favor, Amanda. Vocês escutaram eu chamando o apoio ou não? Sim. Por favor, Amanda. Olá, estou aqui. Você precisa sair agora, né? Antes das 18 horas, né? Isso. Tá, nós vamos interromper, então, a gravação que você está fazendo e a gente continuaria aqui. Mas para usar a ferramenta, nós conseguimos aqui dar continuidade sem você junto, consegue, né? Consegue Tá. sim. Tá, então interrompa. Se nós cair, como é que volta? Aí não volta, né? Não volta, né? Volta assim, a gente consegue admitir, Pedro. Consegue?
Consegue. Consegue. Eu passo a minha admissão para vocês agora, quando eu estou saindo. Tá bom. Ok. Bom, então interrompa, aí a gente retoma. A gente interrompe aqui também, Paulo? É.